Mesmo não desejando, Musk virou a peça-chave que poderá derrubar Alexandre de Moraes. O termômetro político está no pico e deputados já esboçam como será esse fim. Se alguém tinha alguma dúvida fora do Brasil sobre o que está acontecendo aqui, essa dúvida, senhor presidente, deputado Arthur Lira, se encerrou. Alexandre de Moraes é ditador. Se dá porque a indignação do povo brasileiro transborda há muito tempo e não é à toa que todos nós nos manifestamos com tanta veemência contra esse ditador que, se respeitada a lei de fato no Brasil, deveria estar na prisão, chamado, para concluir, presidente, Alexandre de Moraes. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A hipocrisia está implodindo a esquerda, que, mais uma vez, vem perdendo terreno no mundo digital. A divulgação do grande escândalo envolvendo os arquivos do Twitter gerou uma corrente de hipocrisia no Brasil. Elon Musk deixou o perfil de boicote Sleep Giants Brasil completamente perdido. Eles mudaram a campanha de boicote ao X várias vezes, mas os próprios permaneceram com o selinho azul. A hipocrisia implodiu o perfil, que perdeu engajamento por defender um boicote que o mesmo não aderiu. Perdendo engajamento diário por uma desmoralização parcial, o perfil sugeriu uma conspiração e ganhou uma desmoralização completa. A cada dia, fica mais claro que ninguém está defendendo a democracia, mas sim uma camisa política com uma bela estrela comunista no peito. Muitos da esquerda estão defendendo Moraes como se o togado fosse a figura maior do Estado brasileiro. Moraes só tem a representatividade de um homem, Michel Temer. E ele foi chamado de fascista por um bom tempo. Em 2017, quando ainda havia um certo nível de liberdade de expressão no Brasil, muitos políticos chamavam Moraes de fascista e mentiroso. Na verdade, a própria página do PT divulgou isso. Diante de um inimigo que ele não pode derrotar, na verdade, prender, o ministro Moraes está cada dia pior. No caso Alan dos Santos, ele já havia ficado desconcertado após a Interpol negar a extradição. É um ministro que aprendeu que não dá as cartas nos Estados Unidos. Inclusive, não foi só a Xandão que teve problemas pessoais com o jornalista. O Globo também. A sinalização é de um certo grau de ciúmes, já que o X concedeu selo amarelo ao jornalista. Alan sempre foi provocador e, por isso, ganhou destaque. Considero ele um Carlos Lacerda da atualidade. Brasileiros ajudaram. E, como exilado e cidadão americano, o X concedeu, pois nos Estados Unidos, Alan não cometeu nenhum crime. Lauro Jardim publicou uma matéria que pode ser interpretada como um panfleto invejoso e acabou recebendo uma checagem. O selo dourado é obtido através de assinatura, não por uma promoção dada pela plataforma. O post faz parecer que o usuário foi premiado. Mas conforme informações no link, qualquer organização que cumpre as demandas pode receber um selo dourado, desde que pague. É curioso que todo corpo progressista esteja fazendo exatamente aquilo que eles acusavam a direita conservadora de fazer. A grande diferença é que aquela conspiração denunciada por conservadores virou verdade. E para refutar essa verdade, os progressistas estão criando conspirações. A CNN fez isso e recebeu uma chamada do jornalista progressista raiz Michael Schellenberg. O governo brasileiro quer censurar as teorias da conspiração e ainda assim aqui está espalhando teorias da conspiração. O governo brasileiro suspeita que
os ataques de Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes e agora também diretamente ao presidente Lula estão sendo feitos em cooperativa com deputados bolsonaristas, relata a CNN. Fui convidado há muitos meses para palestrar no Fórum pela Liberdade no Rio Grande do Sul. Antes de chegar, meus colegas jornalistas brasileiros David Agpi e Eli Vieira me pediram para ver se havia algum arquivo do Twitter no Brasil. Olhei e descobri que havia. O que descobrimos nos chocou. Alexandre de Moraes e outros funcionários do governo ameaçaram processar criminalmente o advogado do Twitter no Brasil, se ele não entregasse informações privadas e pessoais, incluindo números de telefone das pessoas e suas mensagens diretas pessoais. Publiquei os arquivos do Twitter logo após desembarcar em Porto Alegre. Conheci Van Hatten em Londres no ano passado, numa conferência, e ele estava no Fórum pela Liberdade em Porto Alegre. Aceitei com gratidão a oferta de Van Hatten de ser apresentado a diversas pessoas que ele conhecia no Brasil. É isso, essa é toda a coordenação, entre aspas. Se a CNN tivesse feito o seu trabalho, poderia ter aprendido tudo isto comigo antes de publicar a sua desinformação. Na verdade, a CNN me entrevistou há 2 noites e contei aos 2 repórteres como surgiu o Twitter Files Brasil. Aparentemente, os repórteres da CNN não conversam entre si. Será realmente tão difícil acreditar que os políticos que foram censurados tenham respondido em X a mais provas das exigências de censura de Moraes? Que idiota! Estou tentando ser gentil com isso, mas com o segmento abaixo, a CNN não está se comportando como uma mídia de notícias justa e equilibrada. Está se comportando como um teórico da conspiração irresponsável, carregando água para o governo Lula. Pelo menos você não me verá exigindo que o governo censure a CNN. O jornalista sugeriu que a CNN estava fazendo propaganda em prol do governo. No Brasil, estão tentando reescrever o entendimento da palavra democracia. Por isso, o jornalista norte-americano deu uma verdadeira aula. Ele defendeu que a dúvida é a base para promover debates significativos e resolver questionamentos dentro de uma democracia autêntica. A verdade é que todo mundo mente. Os políticos dizem: fui eu quem ganhei. Fui roubado. E é importante deixá-los dizer isso. Nessa situação, a sociedade pode pedir a evidência. Se não tem, está comprovado que o político está mentindo. O debate deve exigir não ser censurado. Essa sempre foi a minha linha de pensamento. Por isso, reforcei no X. O nome disso é democracia. Quando 2 candidatos divergem, um deles obrigatoriamente está mentindo. Quem decide quem está mentindo ou não é o voto. Democracia é convencimento, e este convencimento não pode ser estabelecido pela força do Estado. Eu defendo a democracia e defendo o direito do PT de mentir, pois a mentira tem perna curta. Acabar com a mentira seria acabar com o PT. Não aceito essa censura a nenhum partido. Cego pelo poder, Alexandre de Moraes está confirmando todas as denúncias contra ele. O jornalista Samuel Pancher pontuou isso. Ao negar pedido do X Brasil para que medidas judiciais sejam enviadas ao escritório internacional da empresa, Alexandre de Moraes destaca que funcionários da rede social no Brasil estão sujeitos a eventual responsabilidade penal, ou seja, criminal.
O PL, apelidado de PL da censura, será votado. E assim como no caso do voto impresso, está havendo um certo gracejo por parte dos ministros, que pode ser interpretado como ameaça. O advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, André Marsiglia, pontuou sobre o caso. Ontem, o STF anunciou que pautará para junho o julgamento de ações para regular plataformas. É a segunda vez que faz esse anúncio. Fez o primeiro ano passado, uma semana após o Congresso adiar votação do PL 2630/20 das fake news. Desta vez, o anúncio veio no dia seguinte ao Congresso se propor a rediscutir o projeto. Com isso, o STF expõe as cartas que estão na mesa. Primeiro, anunciando julgamento em 2 meses. Deixa claro que não aguardará debates aprofundados do Congresso e de grupos de trabalho. Segundo, ao pressionar o parlamento, o STF evidencia que fará a regulação a seu modo. Se no Congresso a votação for rejeitada, adiada ou votada em desacordo com o desejo dos ministros, que ficou explícito com a aprovação da resolução do TSE 23738/24, praticamente reproduzindo a íntegra do PL 2630/20 das fake news. Ou seja, me parece que o recado da Corte é: aprovem por vocês, para não aprovarmos por nós, mas de acordo com o nosso entendimento do que deve ser uma regulação. Bom, do meu ponto de vista, isso é uma clara afronta ao Legislativo. O senador Girão agradeceu os esforços de Elon Musk na defesa da liberdade de expressão e o convidou para audiência pública. Elon Musk respondeu: de nada. O clima está fervendo na Casa Legislativa, que pegou fogo no dia de ontem. Não adianta, deputado, botar a bandeira do Brasil nas costas. Não adianta botar a bandeira do Brasil nas costas, mas abaixar a cabeça para o senhor Elon Musk, que está tentando fazer com que o nosso país, dobre o joelho. Gilvan, eu estou cortando a palavra do senhor, dos deputados. Deputado, Gilvan. Não tem como. Mas ele tem que falar, né? Mas o nosso pessoal é o primeiro a não fazer isso. Então... Tudo está sendo esclarecido e os verdadeiros conspiracionistas estão sendo desmascarados. No final da história, a liberdade de expressão vai prevalecer para o bem da nação. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.